Olá, está começando a Hora do Boi. Todos os ângulos da pecuária estão por aqui. Mercado, tecnologia, bem-estar animal, além das principais novidades do setor. Eu sou o médico veterinário José Arthur Martins e o nosso programa de hoje tratará sobre o carrapato. Antes da nossa entrevista, nós vamos conversar com os especialistas da Scott Consultoria, que sempre tem alguma novidade para trazer para nós no setor. E quem está conosco hoje é o Felipe Fabbri, que fala conosco diretamente da Central de Inteligência da Scott Consultoria em Bebedouro, São Paulo. Olá, Felipe. Quais são as novidades e as análises que a Scott Consultoria traz para nós esta semana? Olá a todos que estão nos acompanhando. Assim, a respeito do mercado do boi, a gente não vê nenhuma novidade com relação àquilo que a gente já vem comentando. Tem sido um mercado bem pressionado para baixo, muito em função da entre-safra do capim no Brasil Central. Isso tem levado aí a uma maior oferta de bovinos terminados no país, e isso tem colocado uma pressão de baixa que até o começo desse mês de junho tem durado. Aquilo que nós comentamos a respeito da fase de baixa do ciclo pecuário de preços, hoje o IBGE divulgou dados oficiais com relação ao abate de bovinos no país, por categoria, mostrando o avanço no abate de vacas e de novilhas com relação ao quarto trimestre de 2022 e com relação também ao primeiro trimestre de 2022. Ou seja, tudo isso que nós estamos sentindo pela percepção de mercado, consolidado agora em dados oficiais divulgados pelo governo brasileiro. Falando também de dados oficiais que o governo brasileiro divulgou, nós tivemos recentemente a divulgação pelo IBGE do Produto Interno Bruto do Brasil, surpreendendo as expectativas de mercado, com um crescimento de 1,9% no primeiro trimestre deste ano, puxado aí principalmente pelo setor agropecuário. Esse crescimento de 2% ele vem no comparativo trimestral, ou seja, o fechamento de 2022, o quarto trimestre de 2022, com relação a esse trimestre agora, o primeiro trimestre de 2023, foram totalizados 2,6 trilhões de reais no período, o Produto Interno Bruto brasileiro, e o setor agropecuário subiu 21,6% no comparativo com o último trimestre de 2022. Essa foi a maior alta desde 1996 para o setor agropecuário. E só para a gente ter uma noção, esse aumento, esse forte aumento com relação ao peso do setor agropecuário, ele de 2013, que figurava ali em torno de 5,6% do PIB brasileiro, passou hoje a compor cerca de 10,2% do PIB nacional. Então, o setor agropecuário tem sido o carro-chefe nos últimos anos, aí, com destaque ao período de pandemia também, por segurar o crescimento do nosso produto interno bruto. Tá? Já falando um pouquinho de divisórias aqui dentro do setor agropecuário, o setor de pecuária, tá? Então considerando aí pecuária de corte, avicultura e suinocultura, a gente estima que ele represente 1/3 desse crescimento no período, tá? E o que a gente tem que destacar é que esse primeiro trimestre ele foi marcado por o quê? Uma safra de milho no verão bem positiva, uma safra de soja no mercado brasileiro também cheia, né? Uma safra recorde de soja no mercado brasileiro, e o mercado do boi sem sentir muito a pressão baixista dos últimos meses. Quando a gente olha para o quadro adiante, quando a gente pensa no segundo trimestre de 2023, a nossa perspectiva já é que os resultados eles sigam positivos, sigam favoráveis com relação ao crescimento do produto interno bruto para o setor agropecuário, mas talvez de modo mais compassado. Por quê? Nós temos aí uma produção cheia chegando para o milho de segunda safra, para outras culturas, uma safra de grãos que, se confirmada a expectativa, vai ser próxima dos 310 milhões de toneladas, mas com preços, em função da oferta, relativamente menores. Tá? Mesma coisa no aspecto do mercado do boi. A gente deve ter mais gado sendo negociado ao longo dessa temporada para abate, mas com preços também menores, com destaque esse segundo trimestre. Então isso pode acabar contendo um pouco esse forte avanço que nós vimos no primeiro trimestre do ano. Mas, de modo geral, um cenário muito positivo para o mercado agropecuário brasileiro. E quando a gente tira
dar conta, tá? O agro, tá? A CNA trouxe esses dados no seu boletim agora no finalzinho de maio, e quando a gente tira da conta o agronegócio, o crescimento do PIB brasileiro seria só de 0,4%. Então, a gente percebe hoje a importância do agronegócio brasileiro dentro desse contexto, e esse resultado é fruto dos últimos anos, com muito investimento por parte do produtor em tecnologia, manejo, em ganhos de produtividade, enfim, uma série de incrementos que, dentro da porteira, a gente tem visto cada vez mais no dia a dia dos nossos parceiros, dos nossos amigos produtores. Por fim, o mercado do boi, para essa primeira quinzena de junho, ou para essa primeira semana do mês de junho, deve seguir lateralizado, a gente não deve ter nenhuma novidade com relação à movimentação que a gente tem sentido. O que a gente espera, talvez, é que o varejo consiga enxugar um pouco dos estoques de carne bovina que tem ficado no atacado de carne com osso, atacado de carne com osso que registrou queda, acompanhando a queda da arroba do boi gordo ao longo do mês de maio, e a gente passou a ver no mercado varejista uma carne bovina chegando mais acessível ao consumidor. Esperamos que isso acabe influenciando dentro do curto e médio prazo em uma melhora no escoamento de carne bovina no mercado doméstico. Do lado da exportação, a gente viu um cenário exportador que voltou a ganhar prumo no mês de maio, foram aí 168 mil toneladas de carne bovina in natura exportada, o melhor mês de maio para a nossa história, considerando os meses de maio desde 1997, e o peso com relação à precificação até do boi chino ou da arroba do boi gordo está muito em função do menor preço pago pela carne bovina brasileira, que, quando a gente olha para o comparativo anual, cedeu cerca de 20%, enquanto o volume aumentou cerca de 10% na questão de exportação. Então, o comprador internacional ele tem buscado mais a nossa mercadoria, mas não está apto, tá, a pagar mais pela carne bovina no Brasil. E esse cenário deve seguir em curto prazo, mantendo esse viés baixista, e aí a depender muito do mercado doméstico, como esse enxugamento dos estoques vier, a gente pode ver, principalmente a partir do final do mês, virada do mês para julho, altas pontuais da arroba do boi gordo. Não esperamos fortes valorizações por conta da fase em que nós estamos, mas esse é o cenário que nós temos hoje. Obrigado, Felipe, pelas tuas informações e análises, e nós voltamos a nos encontrar na semana que vem. Até lá. Até a próxima, Zé. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. O canal A Granja Total Agro no YouTube tem muito conteúdo semanal para você. O programa A Hora do Grão traz todas as quartas muitas informações sobre mercado e meteorologia, com especialistas que ajudam na tomada de decisão. E para quem o assunto pecuária é o que mais interessa, a coluna do Pasto ao Prato com Fernando Furtado Veloso, tradicional na revista AGPEC, ganhou espaço também em nosso canal. Clique, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. E agora vamos à nossa entrevista da semana. Como eu falei no início do programa, o nosso tema de hoje é o carrapato. E para tratar sobre esse assunto, está conosco hoje a médica veterinária Rovaina Doyle, formada pela Universidade Federal de Santa Maria, onde fez seu mestrado e doutorado, e com o pós-doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É pesquisadora da Secretaria da Agricultura do Estado, atuando no Laboratório de Parasitologia do Instituto de Pesquisas Veterinárias Desidério Finamor, no município de Eldorado do Sul, desde 2006. Seja bem-vinda à Hora do Boi, doutora Muito obrigada. Rovaina. E aí, quais são os impactos, né, do carrapato, dessa praga, né, do carrapato, sobre, né, o carrapato bovino, principalmente, no Rio Grande do Sul e, se possível, uma análise no Brasil também? Perfeito. Tem uns dados, né, de 2014 que estimam que as perdas causadas pelo carrapato bovino no Brasil inteiro giram em torno de 3 bilhões de dólares por ano. E isso, né, traduzindo para o Rio Grande do Sul, giraria em torno dos 300 milhões por ano. 300 milhões de reais. De reais, isso tanto com as perdas geradas, né, pelo carrapato em si, pelo tratamento com carrapato, quanto pelas doenças que eles transmitem, né? É um número assustador, pelo menos. Ou seja, nós temos aí uma guerra constante com o carrapato. Exatamente. Né? E existe um protocolo a ser seguido nesse combate, nessa guerra? Não, tu usaste muito bem o termo guerra, né? Porque aqui
Cada fazenda é uma fazenda, cada sistema de produção é um, então cada caso é um caso. A gente tem que montar uma estratégia de guerra mesmo, né? Então a gente costuma dizer que para a gente ter sucesso numa guerra, a gente tem que conhecer esse nosso inimigo, a gente tem que saber quando atacar e tem que saber como atacar, né? Com que que armas? arma a gente pode atacar. Então, com relação ao conhecimento, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem 3 gerações do carrapato, né, bem definidas. No inverno, agora, a gente tem ele um pouco mais calmo, né? A gente Adormecido. a gente não vê muito carrapato no gado. Já na primavera começa a função. Então, começa a primeira geração de carrapato no ano, começa ali na primavera. Então, é essa hora que a gente tem que atacar. Que é nessa época que esses carrapatos, eles passaram por esse período de inverno, né, nas pastagens, então tiveram, né, algumas dificuldades com as intempéries e vai começar essa geração um pouco mais fraca. Então, seria essa a hora de atacar. E, Rovaina, e a resistência, né, que é a grande dor de cabeça de todo produtor rural, né, a resistência que os produtos ou que os carrapatos adquirem, né, sobre uma molécula e que varia, né, algumas moléculas duram mais tempo, outras duram menos tempo, e esse eterno questionamento, né, de como é que funciona, qual é o cenário dessa resistência. Exato, exato. Quando surge, né, uma molécula nova, os carrapatos nunca tiveram contato com ela, normalmente, né, ela é muito eficaz. Só que com o passar do tempo, né, teoricamente, em torno de 30 gerações de carrapato, eles já começam a reverter, né, os carrapatos já conseguem adquirir mecanismos, né, desenvolver mecanismos de, né, se desvencilharem, né, desse produto. Então, se a gente for pensar que aqui no Rio Grande do Sul a gente tem 3 gerações por ano, se a gente usar frequentemente uma molécula nova que está funcionando, que está tudo ok, em torno de 10 anos a gente já vai ter uma população de carrapatos resistentes. Então isso é interessante da gente pensar que para cada fazenda, né, para cada produção, a gente tem um perfil de resistência diferente, porque em cada fazenda a gente usa alguns produtos, né? Então às vezes o que funciona para o meu vizinho não quer dizer que vai funcionar para mim, porque os produtos que ele usou nos carrapatos dele são diferentes dos que eu usei. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? E os carrapatos vão, ao longo do tempo, construindo esses mecanismos, a gente vai invertendo a população de carrapatos sensíveis para carrapatos resistentes. E aí se instala a resistência numa população. E existiria uma maneira de a gente, vamos dizer, o próprio produtor, nos seus tratamentos, vamos dizer, esticar um pouco mais esse período até se chegar a uma resistência? Ou é uma coisa científica? É 10 gerações e a resistência acontece? O fenômeno é mais ou menos assim, não? O que a gente pode fazer para retardar, né, essa formação, né, essa instalação da resistência na população de carrapatos, tem alguns mecanismos que a gente pode usar de manejo, né? Fazer uma alternância de produtos carrapaticidas, de classes químicas carrapaticidas, né? Não é só trocar o fabricante ou trocar o nome do carrapaticida, né? É trocar a base química mesmo. Fazer uma alternância, trocar a molécula, exatamente. Fazer essa alternância a cada geração de carrapatos. Então, como aqui a gente tem essas 3 gerações que a gente consegue definir direitinho, e elas são mais ou menos, né, aqui concordantes com a estação do ano. Então, se a gente for pensar, se a gente vai começar o tratamento cedo, na primavera, para atacar a primeira geração de carrapatos, usando uma certa molécula, quando mudar a estação, a gente entrar para o verão, a gente troca a base química de carrapaticida. Então, fica bem mais fácil da gente entender desse jeito, né? O grande problema é que, às vezes, a gente não tem essas 3 moléculas diferentes, né, para serem usadas. Aqui no Rio Grande do Sul a gente já tem uma grande quantidade de populações de carrapatos extremamente resistentes e que a gente não tem 3 moléculas que a gente pode fazer essa alternância. Resistentes a todas as moléculas já. É possível. Está bem disseminado, né? Que problema. E existe algum protocolo que se possa ser seguido aí nesse controle, além, né, na busca essa eterna busca de combate à resistência, né? Que protocolo se usaria para se manter esse controle do carrapato? Não tem nenhuma receita certa, né? A gente, inclusive, não se indica ter uma receita se usar um protocolo, né, se não tiver uma quantidade de carrapatos. Se a gente conseguir segurar um pouco mais, né, o carrapato,
seria melhor. Só que, né, quando a gente fala de impacto econômico, a primeira coisa que o produtor que está ali vendo, né, as perdas, quer tratar, né, usar carrapaticida. E às vezes isso acaba se revertendo contra, né, porque a gente usando muito frequentemente uma mesma molécula, a gente vai forçar essa pressão de resistência. E aí a gente vai acabar não tendo que usar, né, de carrapaticidas nessa população de carrapatos. Bom, e qual seria então a melhor forma, né? Qual é a melhor maneira para se combater esta praga? A gente brinca, né, de que isso é uma guerra, né? Infelizmente, Sim. Isso não é brincadeira, mas é uma guerra. E a gente tem 3 pontos chaves nessa guerra. Né? Primeiro é conhecer esse nosso inimigo, saber as épocas melhores de a gente atacar, a gente conhecer as armas que a gente tem, né? Saber quais carrapaticidas que ainda funcionam nessa população de carrapato e saber a hora certa de atacar. Então, a base de todo esse começo, né, seria a gente conhecer as nossas armas, saber o que a gente pode usar de carrapaticida. E para isso, né, a gente tem um teste muito simples que se chama biocarrapaticidograma. Né? Esse é um teste de resistência aos carrapatos. Então, ele é um teste bastante comum, que, na verdade, o que a gente faz em laboratório são usar as condições ideais para o produto funcionar para o carrapato, né? Só que a gente usa vários carrapaticidas nessa população de carrapato. Então, se tu está com problema, né, de carrapatos na tua fazenda, tu coleta os teus carrapatos, manda para um laboratório, né? No nosso instituto a gente tem esse teste disponível, inclusive ele aqui para as fazendas do Rio Grande do Sul, ele é gratuito, mas em todo o Brasil tem vários laboratórios que fazem, né, esses testes. E a partir desses teus carrapatos, a gente testa qual carrapaticida que está funcionando e qual que não vale a pena tu botar dinheiro fora utilizando ainda. Né? Ou seja, usar a arma certa no momento certo contra especificamente uma cepa identificada numa propriedade. Eu acho que seria e existe uma, como é que eu vou dizer, uma maneira. No Rio Grande do Sul, qualquer proprietário teria condições, né, de remeter, fazer a sua coleta. Existe alguma atitude específica, o modo de coletar? Como é que funciona até que se envie esse carrapaticidograma para o IPVDF? Como é que funciona lá na propriedade? Qual é a rotina para se gerar um carrapacidograma? Exato. Ali no Instituto a gente só recebe amostras enviadas por médicos veterinários. Então a fazenda tem que ter, né, um veterinário, até porque é responsável, porque o laudo, né, ele tem que ser lido por um médico veterinário. Então é só fazer a coleta dos carrapatos, em torno de 200 carrapatos, né, aqueles maiores, né, as teleógenas, Sim. E enviar num frasco limpo e seco, que tenha oxigênio suficiente para esses carrapatos permanecerem vivos em 48 horas. Né? Em 48 horas depois da coleta, eles têm que chegar no laboratório, que aí a gente vai fazer o teste. Eles não podem ter iniciado a postura ainda, porque justamente esse teste depende, né, a gente vai avaliar a postura desses carrapatos, né, se eles não começaram a pôr ovos ainda, e eles têm que chegar vivos. Então tem que ter alguns cuidados, às vezes no verão, né, de eles não terem muito contato com o sol, mas eles chegando vivos, como é um teste biológico, né, a gente depende muito da coleta. Mas é só coletar e enviar para o laboratório que a gente consegue fazer esses testes sem problema nenhum. Então não é uma coisa assim tão difícil, né, que o produtor não possa fazer a sua coleta e remeter para o IPVDF. O endereço do Instituto, inclusive, depois a gente, né, vai deixar identificado aqui no nosso programa. Bom, e vale a pena exterminar, nós temos, né, resolvida a questão da resistência, resolvida, né, a maneira de combate através de um bom carrapaticidograma, né, vale a pena exterminar o carrapato na propriedade, porque existem algumas correntes que, né, tu tem que conviver com esse problema até para dificultar um pouco mais essa resistência, ou não? Como é que é? Pois é, há um tempo atrás, né, se pensava em extinguir, né, com carrapato. Sim, durante muito tempo houve essa ideia, né, de não acabar com o carrapato. Aí chegaram à conclusão que
vai gerar um outro problema. E o outro problema que surge é a tristeza parasitária bovina, né? São os problemas que trazem, porque a gente tem que aprender a usar o carrapato a nosso favor. Porque ao mesmo tempo, né, que ele tem todo esse problema com a espoliação sanguínea, né, dessas perdas de aumento de custos e etc., ele estando numa baixa, né, quantidade nos animais, ele acaba funcionando como se fosse uma vacina. Né? Ele vai aos poucos injetando esses agentes causadores da tristeza parasitária bovina e os animais vão modulando o seu sistema imunológico para se defender dessa doença. Então, se a gente mantiver, né, uma baixa quantidade de carrapatos durante o ano inteiro, a gente consegue ter o que a gente chama de estabilidade enzootica, né? A gente consegue manter a imunidade deles estável. Bom, como comentou o pessoal da Scott Consultoria, existe a possibilidade de nós mantermos 3 bilhões de dólares a mais, né, contribuindo talvez um pouco mais até com esse nosso PIB, né, que a pecuária contribui aí com quase 30%. Rovana, eu agradeço as tuas informações aqui na Hora do Boi e... agradeço demais a tua participação por essa qualidade dessas informações e eu deixo, né, um espaço aqui para as tuas considerações finais. Muito obrigado mais uma vez, né, pelo convite. A gente está sempre à disposição, né, e todo produtor que quiser, né, através do veterinário, mandar essa amostra para o nosso laboratório, a gente vai, né, deixar essas informações e eu só tenho a agradecer mesmo e estou sempre à disposição. Obrigado, Rovana. E, mais uma vez, né, deixa o seu like e nós voltamos na próxima semana.